Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio dos Santos da Casa. Não fazem milagres. Estamos de volta, agora com episódios quinzenais, e antes de iniciarmos com o episódio de hoje, um episódio que para mim vai servir como uma libertação. É um episódio que vai ser difícil, portanto vai ser muito desafiador para mim. No entanto, eu sinto que preciso intuitivamente de fazer este episódio, até porque ele vai representar um vídeo que eu prometi já há muito tempo que ia fazer, e eu vou-vos explicar porque é que esse vídeo não saiu e não vai sair. Porque por algum motivo, sempre que eu fazia a gravação, eu tentei inúmeras vezes e nunca dava certo, eu nunca gostava do vídeo, e alguma coisa dentro de mim dizia: e se utilizasses o Santos da Casa? E se era Maria José a entrevistar-te para tu contares a história que nunca contaste? Algo que eu acredito que preciso de libertar dentro de mim para encerrar um ciclo, porque eu acho que no fundo é o fechar de um ciclo e ao mesmo tempo também quebrar aqui quase como se fosse uma maldição, porque acho que o vídeo da semana passada, e quero antes de mais agradecer-vos por todas as mensagens, os comentários, pelas partilhas, fiquei muito surpreso com não só com a interação que vocês tiveram no vídeo do Vida Sem Limites, portanto do podcast agora que intercala com o Santos da Casa, porque esse vídeo representou de facto a volta ao YouTube, e quando eu falo da quebra de uma maldição tem a ver com isto. Portanto, eu há quase, aliás, eu já passava de um ano que eu não fazia vídeos para o YouTube. À vontade. E era algo que eu precisava trabalhar. Todo este período foi um período de trabalho interior, e a partir do momento em que eu liberto esse vídeo, a forma como eu me sinto, e eu acho que a vossa reação que me trouxe logo ali a resposta, a forma como eu me sinto hoje é em paz e de facto já preparado para um novo futuro. E esta parte do preparado é no fundo o mote da história que eu vou contar hoje, que a Maria José vai orientar a conversa. Então eu quero vos agradecer pelo feedback do vídeo da semana passada, de quinta-feira, pelas vossas partilhas, pelos vossos comentários, pelas mensagens que eu recebi, pessoas que há 6 anos que não entravam em contacto comigo e que me mandaram mensagem pelo WhatsApp a agradecer pelo vídeo, a dizer que lhes trouxe uma expansão completa de consciência em relação aos desafios da vida, em relação ao pedir ao universo. Portanto, entramos aqui novamente com a lei da atração e hoje, finalmente, eu sinto-me novamente confortável em falar sobre este assunto. Okay? Então, tirando as introduções, a história que eu quero contar hoje é uma história que, no fundo, quando sintetizada, traz aqui uma lição muito forte e muito importante que tem a ver com o preço de sucesso ou o outro lado de sucesso. Eu acredito que esta é uma história que as pessoas muitas vezes menosprezam quando estão a tentar atrair algo para a sua vida, e eu espero com esta história inspirar-vos, mostrar-vos também um lado do Luís que se calhar muita gente não percebeu o que estava a acontecer, e que trouxe não só sofrimento para mim individualmente, talvez muitas coisas que eu vou partilhar hoje nem partilhei com a Maria José, mas a Maria José também teve a capacidade para acompanhar isto nos bastidores e perceber aquilo que foi a minha própria evolução e aquilo que foi a minha mudança e as transições que eu fui fazendo necessárias para que eu hoje esteja equilibrado, esteja em paz e esteja também convicto de que a nova etapa, um novo ciclo da minha carreira, que será um ciclo extraordinário. Portanto, vamos lá então a isso. Maria José, vou-te dar a palavra e a partir, já temos aqui um guião, Pois. E a partir daí, deixa-me só fazer aqui uma coisinha. Portanto, vamos começar pelo princípio. Normalmente começa-se por princípio. Como é que tudo começou? Exato. E vamos voltar atrás 10 anos? Para 2015. Precisamente 10 anos. Pronto, vamos voltar atrás 10 anos, que foi quando saiu o Sem Limites. Quando eu escrevi o Sem Limites, sim, começa aí. E então, se é para sabermos tudo, vamos começar por aí. Como é que começou? Como é que apareceu o Sem Limites? Eu já contei esta história inúmeras vezes, não é? Tu estavas a escrever um livro, Certo. não é? Mas há muita gente que não sabe. Que não sabe. A Maria José estava a escrever um livro esse que era quase um autobiográfico, mas ao mesmo tempo também em formato de ficção, por motivos muito específicos também, e nós no Brasil tínhamos uma secretária que era em U, então eu ficava numa parte e a Maria José ficava ao lado, então tínhamos os 2 computadores, os 2 postos de trabalho, e ela estava, portanto que eu já tinha alguma experiência na parte da escrita, eu já tinha escrito Ser Feliz é Possível, Eu Penso Positivo, Como Melhorar a Comunicação e A Matriz do Sucesso,
E nessa altura a Maria José escreveu um capítulo e eu imediatamente ao lado fazia a revisão desse capítulo. Portanto, era uma dinâmica muito interessante. Exatamente. Só que há um capítulo em que eu começo a fazer a revisão e digo ao Maria José, se tu vais escrever isto, tu vais ter problemas. Pois, pronto. Precisamente porque era meio autobiográfico. A partir desse momento, deparei-me com uma situação muito atípica, que foi eu ter um documento do Word aberto, porque estava a fazer esse trabalho de edição e de revisão, e há algo que até hoje eu não consigo explicar. Eu vou utilizar aqui esta expressão e eu acho que as pessoas que estiverem abertas a entender aquilo que eu estou a dizer nas entrelinhas vão compreender. Há algo que se apodera de mim e eu simplesmente começo a escrever. A Maria José já está habituada, e estava já nessa altura, tu estavas habituada a que quando eu estou na zona, não é? Quando eu estou compenetrado em silêncio, que tu tens que me deixar ir até ao fim. É tal veia criativa, portanto, aquele impulso criativo que surge e nós temos que ir até ao fim. E passado cerca de 30 minutos de eu não parar de escrever, portanto foi ininterrupto, portanto sempre a escrever, eu suspiro, a Maria José está parada a olhar para mim muito séria e pergunta-me o que é que tu estiveste a fazer? E eu disse-lhe a ela, eu acho que estive a escrever o meu novo livro. E atenção que nessa altura eu não tinha qualquer intenção de escrever um novo livro. Eu estava já bastante frustrado em relação à parte da escrita, precisamente porque lançava os livros, mas não tinha o alcance que eu pretendia em termos de leitores. Portanto, isso é uma parte que também acho que nunca falei. Portanto, os 4 primeiros livros foram 4 livros que tiveram vendas medianas, mas nada daquilo que eu queria. Portanto, eu tinha objetivos muito específicos. E daí surge Sem Limites. Portanto, eu continuei com esse período, com essa veia criativa muito ativa e o livro chega ao fim. Então, dia 7 de outubro de 2015, eu lanço Sem Limites. E na altura que eu terminei o Sem Limites, portanto, anterior a outubro, óbvio, uma voz dentro de mim dizia-me assim, tu querias, portanto, a minha missão, e eu nessa altura era uma coisa, eu quase que era obcecado com isso, e tu sabes disso. Eu quero ajudar a transformar a vida de maior número de pessoas. Eu dizia todos os dias isso. Então tens aqui a ferramenta para poderes cumprir com essa tua missão. Portanto, Sem Limites vai ser o livro que te vai permitir abrir portas e chegares onde tu queres chegar. E eu guardei dentro de mim essa certeza, uma certeza inexplicável. Eu não conseguia perceber o porquê, mas mais uma vez, eu estava a tentar algo para a minha vida, atrair uma realidade, não é? Eu não sabia o como, chega até mim de uma forma totalmente atípica a inspiração para escrever esse livro e o livro é lançado. E há ali um período, entre outubro e janeiro de 2016, em que eu me sinto imensamente frustrado. Mas uma frustração imensa. E nessa altura questionei muito daquilo que eu acreditava. Eu dizia assim, Deus, Universo, mostraste-me, vieste dentro de mim, na minha cabecinha, no meu coração, dizer que este livro é que ia mudar tudo. E não aconteceu nada. Acho que no primeiro mês que tive, com o lançamento, 25 ou 30 vendas. Foi pouco. Foi uma coisa que nem irrisória. E pensava eu, é agora com o Natal. Que o Natal é que vai trazer, não é? Mas depois esqueci-me de um pormenor. Era um livro digital, portanto as pessoas não iam comprar um livro digital para oferecer de presente no Natal. Estamos a falar de um livro que é 10 euros. Não, era menos. Era 9,90 e em reais era 19,90, uma coisa assim. Cerca de 10 Portanto, um valor simbólico, irrisório. E o Natal acho que tinha trouxe menos vendas. Eu não tenho certeza quantas foram, mas foram 10, 15. E eu na altura... Que desse para a gente memorizar, não é? Exatamente. Então eu chego nessa altura e começo a ficar extremamente desmotivado. Continuo, todos os dias, a fazer o meu trabalho, etc. Mas muito desmotivado. Até que chega um belo dia de janeiro e que recebo um e-mail a informar que o livro era número 1 no top de vendas do Google Play, portanto do aplicativo da Google, no Brasil e em Portugal. E nessa altura, eu vou confessar, eu pensei que aquilo era aquelas mensagens de spam, de vírus e etc. Certo? Mas aquilo veio de um e-mail oficial, e eu sou muito analítico nesse aspecto, veio de um e-mail oficial da Google e eu disse, não, tem que ser oficial. E fui ver. E de facto o livro tinha-se tornado best-seller. E é a partir daí que começa o problema. Portanto, isto passado 3 meses. Passado 3 meses. E aí é que começa o problema. Cá para fora. E esse problema
e vou-te passar a voz para nós termos aqui um enquadramento cronológico. Portanto, estamos em 2016 já? Janeiro. Em janeiro de 2016. E portanto, essas notícias, essas vendas, Na altura eu nem tinha consciência das vendas, porque só passado 30 dias é que tive o relatório. Exatamente, pronto. Mas tiveste um e-mail, Sim. já estavas alertado para o que aí vinha. Sim. Pronto. Não estavas era alertado para as consequências do que aí vinha. Ok. Certo? Sim. Ficámos todos excitados, Óbvio. como é óbvio, todos contentes, todos, graças a Deus, que é um trabalho que é reconhecido, e nem eu sequer, portanto, o meu objetivo de um livro best-seller, eu acho que nem era isso que eu tinha equacionado na minha cabeça. Eu queria era chegar ao maior número de pessoas. Exatamente. Não é? E para mim, quer dizer, era um mérito enorme ter começado a carreira em 2014 e no início de 2016 já ser um autor consagrado, certo? portanto, já lido por milhares de pessoas. Pensava eu, portanto, não tinha esse número, não é? Claro. E depois, houve o quê? Um deslumbramento. Não é? Assim, viver um bocado na fantasia, viver um bocado com os pés levantados fora da terra. Eu acho que nessa altura, bocado. que, em primeiro lugar, uma satisfação imensa e aquela questão tipo, ok, foi feita uma manifestação grandiosa, não é? Que coisa extraordinária, obrigado Deus, obrigado Universo, portanto senti-me imensamente grato nessa altura, só que o facto do livro se ter tornado best-seller tornou-me de repente visível. Então o meu canal do YouTube começou a crescer, os vídeos começaram a viralizar e comecei a ter muitos comentários positivos e por mais tentativa de ser espiritual que eu tivesse, ou por mais tentativas que eu tivesse nessa altura para ser uma pessoa mais espiritualizada, o ego começa a crescer. Então, quer dizer, por mais que eu tentasse pôr os pés no chão, as pessoas elevavam-me. E é nessa altura que eu começo a viver uma realidade que eu não tinha mínimo... Como é que eu vou te explicar isto? Quer dizer, deixa-me só aqui ir uns anos largos atrás. Tu já tinhas passado por sucesso na música. Sim. Quando tocavam, já tinham os vossos fãs, já tinham as pessoas que vos iam Sim. todo lado a ouvir, etc, etc. Portanto, tinhas sido bem sucedido na música. Ok. Saíste por razões tuas e porque vocês decidiram acabar. Exato. Portanto, Cada um seguiu. não foi por falta de sucesso, não foi por falta de nada disso. Foram outros objetivos, outros planos. Depois foste para a moda. Para a moda. A moda, tiveste quantos anos? 15, talvez. Até estar comigo? Não, no Brasil ainda trabalhei com moda. Não, até estar comigo, até 2006. Até 2005, 2006. Quantos anos estiveste na moda? Eu comecei na moda oficialmente em 98. Portanto, quase 10 anos. Não foram 10 anos, mas até 2005. Sim, mas depois como estilista foi a partir de 2001. Foi quando eu me formei. Mas estiveste sempre na moda, ligado aí na moda. Sim. Pronto, tira curso, faz estágio, tem que passar essas etapas todas, etc, etc. E, entretanto, começa a dar frutos em 2006 ou 2006. Porque tu estiveste a trabalhar como estilista, mas estavas numa secretária. Empresa, claro. Pronto, ninguém sabia cá fora quem... Aliás, a marca até nem deixava sair cá para fora quem era o estilista. Quem era o estilista, sim. Exatamente. Portanto, não tem Era um emprego. Pronto, era um emprego, exato, com um ordenado ao fim do mês, ponto final. Mas depois, em 2006 não, 2007... 2006 e 6. Foi Começou 6. o fim de 2006. O meu primeiro desfile é que foi em 2007. Pronto. Voltaste a saber o que era sucesso. Sim. Não é? Tu sabes que tu agora estás a falar de uma coisa que realmente eu nunca tinha parado para pensar. E se calhar pode ter a ver com isso. Vê bem, na altura da música, estamos a falar de um grupo de 5 pessoas. Então, a responsabilidade ou o mérito era dividido por 5 pessoas. Mas nós sabemos, eu sei, tu sabes, Ok, mas que eras o cabeça. Mas independentemente disso, portanto, tu consegues ver que há uma equipe e há sustentabilidade, tu tens onde te apoiar. Estás a ver onde é que eu vou chegar? Com a moda, portanto, quando foi o projeto da minha marca, eu tinha uma empresa por trás. Portanto, era o meu nome
que eu dava, mas tinha ali uma empresa por trás, com uma grande equipe. Portanto, qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha sempre ali alguém que me desse uma mão, que fazia as certo? Coisas. Claro. Neste caso, era trabalho solo. Eu não dependia de nenhuma agência de marketing, eu não tinha ninguém para suporte para clientes, eu não tinha ninguém que fizesse nada por mim. Mas não é aí que eu quero chegar. Mas deixa-me só dar aqui um enquadramento. Isto depois eu vou falar mais para a frente. Portanto, esta fase do deslumbramento, acho que o deslumbramento foi maior até porque, tipo, isto foi tudo das minhas mãos. Entendes? Portanto, acho que o ego, cresceu mais porque não havia com que dividir esses louros. Com quem dividir esses louros. Compreendes? Portanto, eu sentia-me de peito inchado, tipo, uma coisa produzida única e exclusivamente por mim, foi bem sucedida. Estás a perceber? Eu estou. Mas quer dizer, onde eu quero chegar é que já tinhas passado, portanto, já sabias o que era sucesso, já sabias o que era público, já sabias o que era andar no caminho para subir, não é? Já sabias isso tudo. Sim. Portanto, ao chegares aqui a 2016, tu já não eras virgem nesse aspecto. Não, é? mas já tinhas... Sim, mas vê bem a minha perspectiva. E a diferença está, mais uma vez, na música havia um grupo. Não era o Luís, neste caso nem era o Luís, era Miguel na altura. Não era só o Luís, era a banda. Quando foi a minha marca, era XY Couture by Luís T. Ou seja, havia uma estrutura e eu assinava essa estrutura. Foi a primeira vez que eu tive única e exclusivamente como figura central. Era tudo à volta da minha pessoa. Portanto, eu não estava preparado para como reagir quando tu és o centro das atenções. Aliás, tu sempre soubeste que eu sempre fui uma pessoa extremamente discreta que fiquei sempre na retaguarda. Eu nunca gostei de aparecer. Mesmo na moda. Tirando os desfiles que eu vinha a agradecer no final, a minha cara não aparecia em lado nenhum. Certo? O que é que eu quero dizer com isto? Nessa altura, com tantos elogios, obviamente que financeiramente foi uma época muito interessante para nós, certo? Quer dizer, vinha de todo lado. Toda a gente elogiava, toda a gente dizia que o meu livro tinha impactado a vida positivamente, pessoas que em 2 ou 3 meses que tiveram mudanças radicais, e depois foi a continuação de estar sempre nos tops. É que depois passou do Google para a Amazon, da Amazon depois passou para a Apple, portanto, eu comecei a sentir que a toda a volta, de repente, o Luís está a ser conhecido pelo mundo. E num primeiro momento, há aquela coisa de que eu sou uma estrela. E isso para mim acho que me retirou-me do alinhamento completamente, retirou-me do alinhamento e pôs-me também vulnerável àquilo que aconteceu depois. Ok? E essa é uma parte que eu se calhar já falei pontualmente ao longo dos anos, só que nunca fui muito específico em relação às coisas, portanto, a cada uma dessas propostas, não é? Portanto, então eu estava numa fase quase de ilusão. Isto agora vai ser sempre assim, vai ser sempre a crescer. Exatamente, pois certo? Aí é que eu digo que os pés não estavam bem no chão. Exatamente. Tanto os teus como os meus, não é? Quer dizer... E por mais que eu tivesse consciência que tinha que haver consistência, eu tinha que continuar a semear todos os dias, há uma fase em que eu vivo um bocadinho, lá está, uma ilusão. Isto vai ser sempre assim, e vai ser sempre a crescer. E por mais que tenha-se mantido, portanto foi 2016, 2017 até 2018, até meio de 2018, continuei sempre nos tops, não necessariamente no número 1, mas fiquei muitas semanas no número 1, mas sempre no top 10, na minha categoria muitas vezes no número 1 e até recentemente voltei outra vez, mas depois há uma sensação de vazio. Tu és conhecido, és elogiado, tens toda a gente a dar-te carinho, a dar-te amor, mas ao mesmo tempo começa a aumentar, ou a surgir dentro de ti uma sensação de vazio. E aí é que começa a surgir o problema. Mas eu acho que a fase mais desafiadora, que tem a ver, portanto, com a fase posterior ao deslumbre, tem a ver com, não só eu estava a viver com esse deslumbre, portanto, com essa fantasia, não é? Desse carinho, da popularidade, não é da fama, mas da exposição, mas os outros começaram a ver isso em mim também. E aí que vem a outra etapa. Aí vem a etapa que ainda traz mais ilusões e que te faz subir mais o ego e que dizes, para lá, vamos parar, vamos analisar estas coisas com calma porque isto não está a acontecer, certo? São propostas, não é? Mas a fase das propostas... Caem...
Sabes que a fase das propostas não me trouxe essa ilusão, esse deslumbramento. Não, Começaram a trazer o conflito. Ok, mas isso já, eu não, ok, mas As iniciais, óbvio, ficava animadíssimo. Quando recebias aqueles e-mails, eu lembro-me perfeitamente, olha, mandaram-me um e-mail a fazer uma proposta, não sei o quê, não sei o que mais, e eles depois, os brasileiros, têm uma visão, eles têm uma visão que às vezes nem nós temos. Sim, uma visão muito agressiva de negócio e de potencial. Sim. Eles nisso são fantásticos, eles estão muito à frente. E mandavam aquelas propostas que eram completamente... Faziam balançar. Ainda nos faziam voar mais, quer dizer, levitar, não é voar, levitar. Sim, até porque os elogios que eu fui recebendo nessa altura por parte dessas empresas foram elogios que eu não via isso em mim. Pois, exato. Percebes? Eles viam isso em mim, o potencial, mas eu se calhar nem via. Percebes? E portanto, isto abrindo aqui muito o jogo, há propostas milionárias que me são feitas. Portanto, havia editoras, curiosamente até editoras que já me tinham fechado a porta no passado. Pois. Que queriam, portanto, ficar com os direitos de autor do Sem Limites, e eu na altura estava muito bem sozinho como editor independente, porque eu era editor. Então naquele momento estavas mesmo muito bem, porque eu recebia praticamente os royalties todos, não é? E eu tinha que abdicar tudo isso para receber só 10%, quando eu estava a receber em muitas lojas 70%, certo? Pronto. Então vinham com a argumentação de que me iam dar toda uma sustentabilidade de marketing, relações públicas, assessoria de imprensa, que eu ia começar a aparecer na televisão, ia começar a aparecer em artigos, portanto, revistas, jornais, etc., sites, blogs, etc., com a promessa, portanto, e muitos até a querer pagar um adiantamento. Eu tive uma proposta que me pagava um adiantamento de R$500.000, o que é um valor muito expressivo. E é nessa altura que vem uma proposta, mas passado outro dia vem outra proposta e há um período de 2 ou 3 meses em que era proposta atrás de proposta. O que é que eu penso nessa altura? Portanto, concordo com a Maria José. No início ficámos imensamente animados. Olha, quando recebemos os e-mails, meu Deus, isto no início mesmo. No início. Na minha cabeça e na cabeça dela, para quem está em Portugal, vocês sabem o que é que eu quero dizer, isto é o nosso Euromilhões. Claro. De facto, eu acho que encontrei aqui a minha mina de ouro. Para quem está no Brasil é Mega Sena, vai dar o mesmo, uma lotaria. E nessa altura, de facto, portanto eu sou uma pessoa extremamente analítica e muito racional, e quando eu ia ler as propostas, os contratos, as minutas, eu começava a perceber o que é que estava por trás dessas tais propostas milagrosas, não é? E havia algo comum em todas. E fui procurado, eu vou-vos dizer, fui procurado por editoras, por produtoras de conteúdo, portanto cursos digitais, ou de produtos digitais, portanto empresas que filmam, que produzem, que fazem, que empacotam tudo para fazer cursos online. Foi contactado por muitos criadores de conteúdo, youtubers e etc, para fazer parcerias, ou collabs, como falam hoje. Fui procurado também por imprensa, portanto para tentar encontrar aqui formas de eu, por exemplo, ser colunista, e eu fui colunista para alguns meios de comunicação social, para a Zen Energy, para o MSN Saúde e Bem-Estar. Saíram muitos artigos, muitas matérias. Portanto, eu nessa altura via o mundo todo, eu de repente era visto pelo mundo todo. E comecei a ter alguma inquietude quando comecei a ler os tais contratos, as tais propostas. A gente quando leu o primeiro e o segundo vimos logo que era tudo corrido igual, praticamente. Era muito semelhante. Em primeiro lugar, vamos a falar nas editoras. O abdicar dos direitos de autor. Portanto, eu ia passar a ganhar muito menos apenas para ter mais exposição. A promessa era que eu ia vender mais volume. E consequentemente, ganharias mais. Contrabalançava, ok? Por outro lado, eu tive uma empresa e aí deixou-me muito balançado, porque era uma proposta muito elevada em termos de dinheiro. Portanto, na parte financeira era muito apelativa. Há essa proposta em que basicamente eles eram uma empresa de produção de conteúdos, que tinham depois conhecimento com as editoras, conseguiam pôr-me no mercado das palestras, conseguiam criar toda uma persona digital. Eu iria fechar os meus perfis, ia abrir perfis novos, eles iam entrar com marketing, com publicidade, com tráfego pago, etc. Só que eu tinha que vestir um personagem.
E foi-me dito claramente, e foi aí a primeira grande desilusão foi aí que eu tive. Eu tinha que contar uma história terrível. Portanto, a minha história, que tive uma crise existencial em 2013 e etc., não era suficientemente impactante para vender. Foi literalmente como disseram. O Luís vai ter que arranjar uma história em que seja um coitadinho, um miserável, que de repente se superou e venceu na vida. Portanto, virou um super-herói. E é essa história que vende. Nós temos que contar histórias drásticas, de mudanças drásticas. A transformação do Luís não foi uma mudança drástica. Foi uma questão interior. Toda a gente quer a história do coitadinho que de repente vira milionário. E nós queremos que o Luís vista esse personagem. Então eles davam-me, era uma coisa impressionante, eles davam-me um roteiro de todos os vídeos que eu tinha que fazer ao longo de 6 meses para o YouTube. Na altura já se falava de Instagram, de vídeos e etc. Portanto, eles davam-me um roteiro daquilo que eu tinha que dizer, não aquilo que eu queria dizer, nem sequer o que é que estava no Cenamites. Era tudo focado em retorno sobre investimento. Ou seja, as palavras-chave que chamavam a atenção e que punham um algoritmo a trazer tráfego orgânico, aquilo que as pessoas mais engajavam, que tipo de narrativa de venda. Eu, na altura, detestava vender e não tinha jeito para vender. Não tinha minimamente jeito para vender. E nessa altura davam-me uma sequência em que eu tinha um roteiro, eu tinha que ler um texto. E nessa altura cá aqui uma crise gigante, interior. Se eu sempre fui fiel aos meus valores, se eu sempre fui uma pessoa com muita integridade, uma pessoa que respeitava muito as pessoas que liam os meus livros, os meus alunos, eu era uma pessoa que sempre respeitei. Aliás, eu acho que era o único, e acho que ainda sou, o único youtuber com algum alcance que respondia a todos os comentários sem exceção. Dava-me um trabalho louco. E as pessoas diziam, não, vai ter uma equipe que responde por você, e as pessoas pensam que é você a responder. Portanto, alguém vai estar a cuidar disso. E eu disse, mas como é que a pessoa vai saber como responder se não pensa como eu? Portanto, havia ali muita coisa que me estava a incomodar profundamente. Ou seja, terias que te vender. Literalmente. Eu teria que ser um produto de marketing. Portanto, não era o meu conteúdo nem aquilo que eu ensinava. Eu, Luís, ia virar um produto. E depois aquilo que era a argumentação que utilizavam era, Luís, veja o mercado de desenvolvimento pessoal no Brasil. Você é o único português que está a ter sucesso no Brasil. Portanto, você não tem concorrência. E o brasileiro vai sempre dar mais atenção ao que diz um europeu do que diz o que diz um brasileiro. Portanto, você tem aqui muito mais valia. Depois tive também uma proposta por parte de alguém que é muito consagrado e tem a sua validade no trabalho para escrever no livro, portanto, em parceria. Já havia um contrato. Essa pessoa, penso que já escreveu uns 5 ou 6 livros, também tem muito sucesso, mas na altura eu não me identificava com o tipo de ensinamentos que a pessoa transmitia. Então eu entrava em choque e eu teria mais uma vez que vender aquilo que eu acreditava para me sujeitar ou para estar disponível para um contrato como muitos editorial. Deles fazem. Pois. A maioria, a grande maioria. Que é assim que sobrevivem e é assim que depois sobem. Eu não discordo disso e tem que haver gente para tudo e cada um fica com a sua consciência. Só que nessa altura, e já estamos a falar de 2017, especificamente, eu fui recusando essas propostas. Portanto, só houve umas 3 ou 4 que eu fui aceitando, mas que foi essa, por exemplo, de ser colunista, de escrever artigos, porque era uma coisa que eu controlava. Portanto, a única coisa que a editora controlava era o tamanho do texto. Portanto, a revista, neste caso a Zen Energy, por exemplo, era o tamanho do texto, os caracteres, mas eu tinha total liberdade editorial. A MSN Saúde e Bem-Estar também é a mesma coisa. Na altura o site O Segredo também eu tinha total liberdade, que eu comecei também a escrever para O Segredo. Portanto, os projetos onde eu conseguia manter a minha identidade intacta, eu aceitei. Mas não eram necessariamente os mais rentáveis. E aí começa a vir a pergunta. Universo. Então, eu andava à procura de algo para a minha vida, não sabia como é que eu conseguiria manifestar isso, tu dás-me a ferramenta, as coisas começam a acontecer, portanto, manifesta-se aquilo que eu queria, mas vem uma série de outras circunstâncias que eu não pedi e que jamais pensei que viriam até mim. Ok? E aí começa uma crise muito forte. E eu acho que vocês também perceberam, e muita gente também já comentou sobre isso.
que aos poucos eu fui mudando as temáticas do meu canal do YouTube, precisamente porque eu estava muito mais focado na parte interior dos valores, na parte da integridade, porque era isso que eu estava a lutar com todas as minhas forças para não perder. E portanto, com estas propostas todas, a ser contactado e a ser alvo de todas essas empresas que tinham objetivos única e exclusivamente financeiros. Ninguém queria... Chegaste, acho que a palavra correta que é assediado. A ser Sim, assediado. sim. Eu tive um caso de uma empresa que, sei lá, durante 15 Não dias... foi só contactado, foi mesmo assediado. Sim. E convenhamos que houve propostas que muito poucas pessoas, recusariam, sem dúvida. Agora, há um preço a pagar. Se a pessoa se quiser vender, ou se não quisermos usar essa palavra que é um bocado agressiva, se a pessoa não quiser ser ela, não se importar de não ser ela, não se importar de transmitir só aquilo que sai dela verdadeiro e transmitir outras coisas nos meios que não têm a ver com ela, mas pronto, vamos embora, vamos uma para a coisa frente. empacotada. Muito difícil resistir a propostas que tu tiveste. Sim. É verdade. É assim, eu espero que vocês não estejam a entender esta minha partilha como o Luís quer ser certinho e uma pessoa tão íntegra. As pessoas sabem que tu és certinho. Mas não tem nada a ver com isso. Mas não é com esse intuito. Há uma guerra interior, porque uma das coisas que eu sempre disse desde o início é, em primeiro lugar, eu nunca posso ensinar nada que eu não tenha vivido. Foi uma das coisas desde o início que eu me comprometi. A Maria José sabe que eu poderia falar de muita coisa que eu tenho conhecimento, mas não tenho experiência, e que ia ser comercialmente um sucesso. Só que eu firmei esse contrato comigo mesmo. Há muita gente que pode escrever livros e fazer cursos, etc., de coisas técnicas que nunca tenha tido experiência. Aliás, vemos imensos professores universitários que nunca foram para o terreno. Exato. Portanto, mas eu disse, se a minha missão é utilizar a minha vida como, digamos assim, a matéria-prima para poder ensinar lições, então eu tenho que viver as coisas. Se eu não tenho experiência, se eu não tenho conhecimento, eu não vou falar sobre uma coisa dessas. E era isso que todas essas empresas, de uma forma ou de outra, me estavam a dizer. Tínhamos que estar atento às técnicas da moda, no caso da lei da atração. Se fulana tal está a falar disso no YouTube, o Luís vai falar, mas muito mais poderoso. E é mais credível porque é português, fala em português de Portugal, certo? Ou seja, tu tinhas que ter um guião, sempre. Sempre. Um roteiro, sempre. Tinha que ler texto. Sempre. E eu sempre fui muito intuitivo nos meus vídeos. Não há um roteiro. Pode haver um roteiro no sentido de qual é a mensagem que eu quero transmitir hoje, mas não há um roteiro no sentido de que eu vou dizer palavra por palavra aquilo que já foi pré-formatado ou estudado anteriormente, para ter mais impacto. E é óbvio que isso traz uma guerra interior muito grande. E nessa fase em que eu me estava a sentir frustrado, porque as propostas que vinham eram uma atrás das outras, aquelas que eu não queria de maneira nenhuma. E isso coincide mais ou menos com março de 2017. Se não me falha a memória, 29 de março de 2017. Em que eu disse assim, eu já estou a ficar farto disto. E aqui está a justificativa pelo qual eu gravei o vídeo Lei da Atração Chega de Mentiras. Foi uma forma de eu indiretamente, sem falar o nome das pessoas, sem falar o nome das empresas, sem falar o nome dos outros produtores de conteúdo, de eu me revoltar contra tudo aquilo que era propagado de uma forma falsa para ter visualizações e cliques. E nessa altura, eu chego ao final do vídeo e disse às pessoas o seguinte: se vocês quiserem saber exatamente o que devem fazer na vossa vida, então mandem-me um histórico da vossa vida, portanto, manda-me um e-mail com o vosso histórico, quais os desafios que estão a enfrentar neste momento. Estou bem arrependida de ter aconselhado a ir para a frente com isso. Pronto. Que me mandassem um histórico da sua vida, quais os desafios que tinham naquele momento e quais as ambições futuras. E que eu responderia de uma forma personalizada, com um plano de estudo ou de treino, certo? Para que essas pessoas conseguissem alcançar os seus objetivos. E a responder individualmente a todas as pessoas. O problema é que eu não estava à espera que esse vídeo viralizasse. E esse vídeo, se não estou em erro, esse vídeo teve 190 mil ou 200 mil visualizações. Aliás, é outra das coisas que, depois do sucesso sem limites que havia, eu volto já a esta história, que foi a questão do crescimento do canal do YouTube.
em que nas primeiras 24 horas eu tinha sempre no mínimo 10 mil visualizações, e depois começa a haver aqui quase uma exigência, uma pressão semanal para que o próximo vídeo tenha uma performance melhor, igual ou melhor do que o vídeo anterior. Sempre superior. Então eu começo a ficar também, na parte criativa, bloqueado. Então já estava mais atento àquilo que estava a bombar no YouTube na altura e não aquilo que a minha intuição me dizia. Portanto, a minha intuição aí calou a boquinha. Portanto, eu fechei-lhe a boquinha, caladinha, uma fita adesiva para não falar, porque eu tinha que estar atento às métricas, ok? E acho que foi por aí que eu comecei a perder o alinhamento. Mas voltando à história do vídeo, eu faço esse vídeo. O que eu não estava à espera é que as pessoas que aderissem massivamente a essa minha proposta. Foi o mês de abril, maio, junho e julho, em que praticamente eu não dormia, em que eu estava de manhã até à noite a ter contacto com histórias pesadíssimas. A Maria José sabe. Por um lado, todas as histórias que foram partilhadas comigo trouxeram-me aqui um entendimento de que eu não tinha absolutamente nada que me queixar da minha vida. Porque quando fazia a comparação com estas histórias, com estes traumas, com estes desafios, eu não tinha nada disso. Eu era uma pessoa extremamente abençoada, eu nunca tive problemas na minha vida desde o nascimento, comparado com essas pessoas. Mas eu respondia a todos por áudio. Fiquei afónico, comecei a ter problemas de saúde, não dormia, não me alimentava convenientemente, estava a coincidir também na altura que eu estava a começar o meu plano de perda de peso, até que chega ao final do mês de julho e a Maria José senta-me e disse: eu preciso ter uma conversa séria contigo. Ou tu paras a bem, ou tu vais parar numa cama doente e vais parar a mal. Ao hospital. Para não ser pior. Então em agosto tomo uma decisão muito difícil de tirar o mês de férias, de me afastar. Eu tinha uma dificuldade imensa de não ir ao computador e ao telefone, lembras-te? Eu estava sempre com aquela coisa, mas alguém vai mandar mensagem. Curiosamente, como nada acontece por acaso, foi a altura em que as pessoas pararam de mandar mensagem. E eu não disse isso em lado nenhum, que tinham parado de mandar mensagem. E em setembro começaram gradualmente, mas muito lentamente, a mandar mensagens. Porque vocês imaginam o que é eu estar a responder, por exemplo, a 50 e-mails num dia, a fazer refresh na minha caixa do Gmail e de repente tenho mais 30 ou 40 a aparecer. E fazer refresh e mais 10 ou 20. Eu acho que perdi a conta, ao fim de algum tempo, perdi a conta da quantidade de mensagens, mas se não me falha a memória, foram mais de 4.000 áudios que eu mandei. Eu sei que foram uns milhares, acima de 3, isso eu sei. É óbvio que não foi tudo num espaço de 3 meses, isso é humanamente impossível, mas até 2018, portanto foi... E já foste ver se... Ai, não. Não, parou. Portanto, o vídeo não sei por que motivo. Aliás, eu até depois cheguei a tirar o vídeo de publicação. Era isso que eu ia dizer. Ficou privado. Nem sei se lá está, porque... Está. Ficou privado porque realmente eu não conseguia dar esse sustento. Mas nessa altura em que parou, em agosto, eu não o tirei. Ok? Gradualmente, quando eu estava preparado novamente, o vídeo continuou a chegar às pessoas. Já viste? Sim. E depois viemos em outubro para Portugal. Exato. E aí é que te trataste. Exatamente. Mas isto tudo para dizer, portanto, sobre esta fase. Portanto, vejam bem. Inicialmente há um deslumbramento, não é? Fantástico. O meu livro é um best-seller. Começo a receber o carinho de todas as pessoas à minha volta. Sei que o meu trabalho está a inspirar essas pessoas. Portanto, isso é uma coisa que me traz uma sensação de gratidão profunda. Mas, da mesma forma como eu estou a ser visto pelo consumidor final, vamos dizer assim, começa a ser visto pela parte comercial, pelas empresas. E é nessa altura que eu tenho a perfeita noção, e eu tenho a noção disso hoje, 2025, e que está relacionado com o vídeo que eu gravei a semana passada, que é, eu queria as coisas, mas eu não estava preparado para as receber. Eu não tinha consciência do que é que poderia vir daí. Por outras palavras, eu não sei se vocês se recordam, houve uma fase, precisamente acho que foi em 2017, em que eu começo a insistir num conceito de que nós temos que ser, no presente, compatíveis com a realidade que queremos atrair no futuro. Nas entrelinhas, eu estava a dizer precisamente isso. Ou seja, que vocês podem conquistar aquilo que querem,
mas pode vir com um custo de muito sofrimento e de muito desconforto. Mas se vocês se prepararem, criarem uma bagagem e no presente já terem a mentalidade, já terem o estofo emocional para poder lidar com uma situação de visibilidade e de sucesso, então quando o sucesso chegar já é uma coisa natural. E era uma coisa que eu não tinha na altura, eu não estava minimamente preparado. Eu não tinha experiência na área, tinha começado a carreira em 2014, portanto era uma coisa muito recente, há um ano e qualquer coisa que eu tinha começado a carreira. Estava numa área completamente nova, esta profissão não era uma profissão que havia um guião, portanto eu fui construindo aquilo que era a minha carreira e toda esta marca Luís Alves. Portanto eu não tinha experiência nenhuma, faltava-me o chão, faltava uma bagagem e não tinha equipe, era tudo trabalho a solo. Eu não tinha ninguém, eu hoje tenho uma pessoa a colaborar comigo, mas na altura não tinha sequer ninguém. E portanto, para o bem e para o mal, eu tive que assumir com tudo. E por um lado, essas propostas muitas vezes até me retiravam do foco daquilo que era o meu trabalho, mesmo com clientes, com mentorados na altura e etc. Eu estava tão alucinado que eu nem conseguia ter foco para trabalhar com os meus clientes, não tinha paciência porque era um conflito interior. Por um lado eu quero, mas por outro lado isso vai mexer com aquilo que eu sou, certo? E depois há essa quebra em 2017, em que gradualmente há essa guerra interior, eu começo a receber os sinais, começo também gradualmente a mudar as temáticas do canal do YouTube para de alguma forma deixar de chamar a atenção. Eu acho que foi intuitivamente aquilo que eu tentei fazer. Eu mudando as temáticas, eu já não vou ser assediado novamente por essas empresas. Certo? Certo. Depois, estivemos aqui de outubro a junho do ano seguinte, 2018, certo? É? De outubro a junho? Sim. Nós viemos em outubro para o nascimento da Maria Clara. Sim. E depois em junho fomos embora, ela ficou com mais de meio ano. Mas nós passamos o Natal desse ano aqui. Passámos. Ok, na Inês. Sim, Okay. primeiro Natal. Sim. Sim, primeiro Natal com a bebé, não é? Com o bebê, sim. Pronto. E depois, em junho, ficámos até junho, exatamente, e voltámos Fomos antes de São João. embora em junho, Exatamente. outra vez para Fortaleza, para o Brasil. E tu o que é que fizeste nesse tempo, de outubro a junho, em Portugal? Eu estava ocupadíssimo. E nós estávamos juntos, mas... E nessa altura estava em casa dos meus pais e nessa altura acho que voltei outra vez, ou seja, o que é que eu tentei fazer nessa altura? Acho que fazias os vídeos. Fazia os vídeos, normal, até me lembro do cenário. Exato. Era no meu quarto antigo, Exatamente. na minha casa antiga, e comecei a falar da lei da atração numa perspectiva diferente. E continuaste a responder Às pessoas na mesma por Continuei. e-mail, mas era mais... Muito mais suave. Pronto, e tu também já estavas não medicado quimicamente, tudo naturopatia, lembras-te? Sim. E ficaste logo bem. Tu estavas com problemas graves, Um mês e meio. Tu fizeste exames Sim. ao estômago, à laringite, refluxo. tinhas refluxo, estavas mesmo muito mal. E depois, com a naturopatia, tudo com Com a parte de suplementação natural, exatamente, no mês e meio já estava já tudo estava, graças a Deus, ficou logo tudo bem. E depois retomaste o teu trabalho normal. normal, a fazer Mas- os teus vídeos semanais, a Mas fazer... se calhar já com uma maturidade diferente Mas para diferente. aguentar a pancada. Sim, porque tu até Percebes? estavas muito mais calmo, muito mais... Eu acho que também, não vou mentir, o facto de estarmos próximos da família, de estarmos cá em Portugal, também me Calmou ajudou, um bocado. porque eu tinha ali algum conforto, eu não exteriorizava nada disso, aliás, era uma coisa nossa e se calhar muita coisa até mais minha do que contigo, Pois, exato. era um trabalho que eu precisava fazer, mas o facto, o nascimento da Maria Clara trouxe obviamente muito ânimo, depois nasceu a Clarinha também, nessa altura, a Leonor. Não, a Leonor já era bebê. Quando nasceu a Maria Clara, a Pronto, Leonor então tínhamos a Leonor, já depois a tinha Maria meio Clara. ano, portanto. E tu estavas... Então foi no outro ano, 2019, que depois nasceu a... Exato. Ok, já estamos a falar de coisas diferentes, ok. Coisas diferentes. Já havia uma bebê, que era a Leonor, pronto, não estava longe de ti, Sim. não é? Porque tu estavas nos teus pais e a Leonor estava noutra terra. Sim. E portanto, eu estava em Gaia e nós estávamos, e tu todos os Mas dias... de qualquer forma, houve ali um voltar às origens, à terra onde eu nasci, porque foi aí que eu fiquei, em Gaia. Pronto, e houve já- um serenar, digamos Pois. assim, e curiosamente o facto de eu não estar no Brasil, embora que
isto parece uma contradição, porque tu online estás no mundo todo, certo? Mas quando eu vinha para Portugal, esse calor, essa exposição no Brasil diminuiu, o que parece não fazer sentido, certo? Então eu nessa altura pude não só me curar, mas também curar-me por dentro. E foi aí que eu comecei realmente aos poucos a fazer uma mudança e a perceber que eu estava a ter, portanto, toda esta história trouxe consequências para a minha paz interior, para a minha saúde, inclusive, porque eu comecei a ser muito solicitado, comecei a ter uma agenda de mentoria muito sobrecarregada, comecei a escrever livros novos também, escrevi o Inspiração para a Vida, Os Segredos de um Casamento de Sucesso, o Sem Limites para o Dinheiro, portanto, eu continuei a escrever. Depois comecei-me a dedicar aos cursos online. Porquê? Porque eu sempre considerei que os cursos online que eu conseguia compilar tudo, mas de uma forma estruturada. E foi isso. Esse foi o teu grande trabalho de 2017 até 2019 lá, no Brasil. Tive muito trabalho, sim. Foi os cursos. Sim. Os cursos fizeste-os todos lá? Não fiz todos lá, não. O Saindo da Matrix já foi cá em Portugal. Foi só esse? Fiz os mini cursos, as masterclasses, etc. Também, foi tudo gravado cá. Mas de 2017 até 2019... Foi muito focado em cursos online. Foi os cursos? Sim. Já não escreveste mais livros? Escrevi Os Segredos de um Casamento de Sucesso e escrevi o Sem Limites para o Dinheiro. Sem Limites para o Dinheiro foi o meu último. Estávamos em Espinho. Exatamente. Foi na altura da pandemia. Pronto, mas isto tudo para dizer que houve, e eu vou já arrematar precisamente o que é que eu quero dizer com tudo isto. Houve realmente esse trabalho, comecei a ir para o digital, portanto para os cursos, talvez porque inconscientemente eu não só achasse que era uma melhor ferramenta, porque dava ali um enquadramento passo a passo, havia um contacto diretamente com o aluno, eu podia responder a dúvidas, coisa que não acontecia com os livros. A pessoa tem uma dúvida, ok, vou mandar um e-mail ao autor, mas a probabilidade de ele responder é muito baixa, as pessoas às vezes não mandam, embora eu respondesse a todas as pessoas, ok? Mas de qualquer forma, aquilo que eu percebi foi, os cursos online dão-me autonomia, dão-me também a capacidade para trabalhar mais a parte dos vídeos, porque era uma pessoa extremamente tímida e introvertida. Depois tirei o curso também de oratória, portanto a parte de como palestrante. Isso também me ajudou bastante na parte da comunicação e por isso é que eu comecei a ganhar à vontade em frente a uma câmara. E portanto nessa altura era uma forma de pôr em prática tudo aquilo que eu estava a aprender também através de curso online. E dava-me uma autonomia muito grande, porque o curso é publicado uma vez e está disponível sempre que as pessoas quiserem, 24 horas por dia. Não é? O livro é diferente. O livro, por exemplo, a escrita de um livro pode demorar 6 meses ou 1 ano. No caso, Sem Limites não foi 1 mês. Ok? Mais uma vez, foi um livro, fluiu todo naturalmente. Mas lição muito importante que eu aprendi já nessa altura. Muito cuidado com aquilo que a gente pede. Ok? Porque vem. E se nós não estivermos preparados para o que vem, porque quando vem muito, e vejam bem, o mais curioso no meio disto tudo foi, e não sei se já percebeste isso, se o Sem Limites é um livro que ajuda a manifestar, é um livro que agrega imenso valor. Portanto, se eu ajudo a manifestação dos outros, eu amplifico tremendamente a minha. Então, é quase como se fosse uma manifestação com uma lupa. É amplificada, ou ampliada. E foi isso que eu senti. De repente, toda a gente sabia quem era o Luís Alves, toda a gente conhecia o Sem Limites, toda a gente dizia que o livro tinha transformado a vida, que continuo até hoje sem perceber onde é que as pessoas viram essa tal publicação que me falaram que foi uma figura pública, que publicou em qualquer lado, não sei. Portanto, isto começou a ter aqui, a ganhar proporções que eu não imaginava sequer serem possíveis. Ou não tinha na minha visão. No meu campo visual eu não conseguia imaginar isso. Portanto, foi uma coisa muito mais ampla. Até que chegou uma altura, e vou-vos confessar, e não sendo ingrato, quando eu vi o meu livro a chegar ao número 1, já não me alegrava. Já dizia assim, pronto, mais um que me vem chatear a cabeça, que me vai tentar iludir para me desviar, porque se ele se mantém num top de vendas, então eu continuo a ser alvo, claro, certo? Pronto. Tive coisas fantásticas, obviamente, e atenção, tudo aquilo que nós vivemos nestes anos, eu sou imensamente grato e tivemos imensos milagres ao longo destes anos.
Portanto, não é por aí. Mas neste caso específico, que no fundo acabou por trazer aqui o meu nome para o mundo, certo? O meu nome começou a ser conhecido com o Sem Limites. Eu não estava emocionalmente preparado, mas não estava, sobretudo, espiritualmente preparado. É aqui que é o cerne da questão. E só hoje, 2025, é que eu compreendo isso. Como vocês sabem, eu e a Maria já estamos a fazer uma jornada de evolução espiritual de 10 semanas, e só aqui é que eu tomei consciência disso e também percebi porque é que o raio do vídeo, desculpem o meu português, porque é que o vídeo que eu queria gravar a contar esta história não saía. É que nunca calhava bem. Hoje compreendo que não era para sair dessa forma, era para sair desta forma em conversa, uma coisa muito mais fluida, muito mais intimista, ok? Portanto, e é aí que depois vem uma coisa chamada pandemia. Pois, exatamente. E na pandemia há uma mudança radical de rumo. Mas nós, em 2019, viemos para Portugal, mas vamos contar como é que foi. Viemos para fazer palestras? Viemos para Portugal para o nascimento. Viemos para fazer palestras, coincidiu com o nascimento. Foi as palestras? Foi as palestras. Eu vim fazer o Sem Limites em Gaia e no Porto. E acabámos por fazer depois a Matriz do Sucesso e não foi só Gaia e Porto. Porto e Lisboa. Foi também Braga, Oliveira das Meias. Pronto. E já tínhamos a viagem marcada, isto foi em janeiro. E nós íamos voltar outra vez em junho. Não, nós ainda não tínhamos nada marcado, por causa das palestras. Exatamente, porque foi março e abril. Nós chegámos até depois de nascer a criança, 3 dias depois, que nasceu mais cedo que o previsto, e depois, quando estávamos para voltar, a pensar em voltar, a tua irmã disse, olha, se fosse a ti não ias porque vais ser outra vez tio. Então adiámos. E fomos marcando mais palestras. E depois marcámos para março de 2021. E 20. Que foi março de 2020, que aqui em Portugal... Começou o confinamento. Apareceu a pandemia. Aliás, foi uma coisa, já reparaste, foi uma coisa atrás da outra. Porque foi o nascimento juntamente com as palestras. Entretanto, começaram a surgir mais convites para palestras, mais oportunidades. Portanto, houve outro nascimento. Depois, afinal, eu já não passo o meu aniversário aqui em Portugal há muitos anos, ficamos para setembro. Exato. Depois estava tão próximo do Natal, vamos passar o Natal. Exatamente. Mas agora temos que ir embora. Íamos em março. E depois acontece o que aconteceu, não é? Conclusão. Até hoje, não é? Portanto, a vida mostrou-nos que não era para voltarmos ao Brasil. E durante a pandemia, há aqui um processo interior muito grande eu vou chamar de libertação mental. Aliás, por falar em libertação mental e neste processo, vocês desde o dia 1 de Abril, portanto isto vai ser publicado na quinta-feira, mas desde terça, que vocês já se podem inscrever no curso Fora da Caixa, ok? Este curso Fora da Caixa é o último capítulo deste ciclo para nós entrarmos agora com uma coisa completamente nova, ok? Não é necessariamente falar de outra coisa, não, vamos entrar num alinhamento completamente diferente, ok? Portanto, através do site luisalvesoficial.com, lá na homepage tem isso, portanto, para vocês poderem inscrever, ou então na descrição deste episódio também vão ter o link para se inscreverem. Um curso gratuito com 12 aulas muito impactantes, com dinâmicas muito interessantes, que vocês podem ter acesso durante uma semana de forma ilimitada, ok? Portanto, luisalvesoficial.com, curso Fora da Caixa, ok? Peço desculpa por esta interrupção, aliás, eu ia falar disto no início do episódio e acabei por me esquecer. Pronto, então depois da pandemia há um processo de desbloqueio mental, em que eu percebi que muito daquilo que eu acreditava, até porque já falei, portanto eu tinha sempre muita atenção às métricas das visualizações, como é que se fazia uma campanha de marketing, porque é óbvio que isto é um negócio, não é? Eu tenho que ter a sustentabilidade para pagar as minhas contas ao fim do mês e também realizar os meus sonhos. Então comecei a estar muito atento àquilo que os outros diziam, os especialistas de marketing, os especialistas em vendas, as principais plataformas de venda de cursos digitais, quer dizer, eu comecei a estar atento a tudo isso. E é em 2021 que eu disse assim, isto não me faz sentido nenhum, nada disto me faz sentido. Parece que estou sempre com um processo de resistência porque tenho que fazer aquilo que os outros dizem que eu tenho para fazer. Porque é assim que funciona, é assim que a indústria funciona, é assim que isto, é assim que aquilo. Em 2021 eu destravo e proponho-me viver um ano intuitivo. Se a minha intuição dissesse sim, eu aceitava tudo. Lembras-te?
Foi um ano maravilhoso para ela, mesmo que estivéssemos parcialmente em confinamento, porque ela estava Por sempre... acaso foi. Não é? E foi talvez um dos melhores anos da minha vida recente, porque foi um ano onde era tudo imprevisível. Tudo. Eu não fiz planos para a vida. Aliás, eu tentei não lançar nada nesse ano, não fazer nada em termos de Tu profissão. concretizaste os planos todos que a vida tinha para ti. Exatamente. Em que me abri aos planos que a vida tinha para mim. Foi isso. E foram 11 meses de trabalho, porque eu cheguei ao final de 2020 e como nós não sabíamos muito bem que futuro iríamos ter, não é? Estávamos em plena pandemia, eu não fiz desejos, eu não formatei cartãozinho nenhum. Portanto, aí tu já não estavas a gravar os vídeos? Estava. Estavas? Estava. Eu deixei de os gravar, estávamos na torreira. Mas eu lembro que a gente dizia, olha, vamos à Serra da Estrela, lá íamos nós para a Serra da Exatamente. Estrela. Vamos não sei para onde, lá íamos nós. Foi tudo com base no improviso. Que o Luís não é nada disso. Não, eu sou uma pessoa que gosta de ter cada vez menos, mas gosto de viagens ter, têm que obviamente, ser bem muito bem planeado. cronometrado e sincronizado. Seja como for, nessa altura eu dedico 11 meses a fazer esse meu trabalho de expansão, que já na altura era espiritual, e de despertar da minha intuição. Ou seja, eliminar essas tais vozes do deslumbramento, do ego, silenciá-las todas e conectar-me com a energia fonte. Eu acho que nessa altura nem me vou dizer que foi com Deus, era com a energia fonte, nessa altura. Eu acho que nessa altura ainda não havia essa conexão. E depois chego ao fim do ano e digo assim, espera lá, tu passaste aqui por um ano de desbloqueio completo, porque eu cheguei ao fim do ano muito diferente, muito mais leve, e muito menos tipo, não, tem que ser como eu quero. Não, se a vida me mostra outra coisa, porque não eu estar disposto a abraçar aquilo que a vida me está a tentar mostrar. Pronto. Então, comecei-me a abrir mais e os milagres começaram a acontecer. Aliás, caso contrário, não estaríamos nesta casa hoje. A vida mostrou-nos que era para aqui. Se fosse por aquilo que eu idealizava, não. Porque eu não tenho formatado esse desejo. Portanto, se não tenho esse desejo, eu não vou mudar de casa. Certo? E digo assim, quer dizer, tens 11 meses em que te foste registando mês após mês tudo aquilo que tu viveste. Fizeste um processo, portanto, o processo de expansão de consciência, em que eu saí da vitimização, porque também na altura eu tinha partes que roçavam a parte da vitimização, que é o estágio mais baixo de desenvolvimento espiritual, ou de consciência. Depois passei para a parte do empoderamento, ganharmos força, motivação e etc. A parte da rendição, sozinhos não somos ninguém. Ponto final. Tanto uns com os outros, como com a energia de lá de cima, do Criador. Portanto, não somos ninguém. E depois a parte do despertar propriamente dito, em que nós aceitamos os planos espirituais que a vida tem para nós, ou seja, aquilo que nós viemos cá fazer. E digo, isto é um curso. E para mim, o que é que melhor caracterizava, o que é que melhor descrevia esse processo de 2021? Eu saí da Matrix. Então eu criei o curso Saindo da Matrix. E é um curso que tem desbloqueado de forma assustadora os alunos, porque são 90 aulas. Aliás, o curso era para ter 45, porque eu faço sempre este esqueleto inicial. O curso era para ter 45. Eu disse, não, falta aqui mais uma aula. Quando eu chego ao final, e olha que tinha 90, eu na altura já estava a trabalhar com o Pedro, e eu conto-vos a história do Pedro. Quer dizer, 90 aulas, isto é rigorosamente o dobro daquilo que tu disseste que ias fazer. Mas, como? Porque na minha cabeça dizia assim, comercialmente isto não é viável, porque são muitas aulas. Isto não vai vender. E eu pensei, mas eu quero vender ou quero agregar valor? O que é que a minha intuição me diz? Faz tudo o que tens a fazer. Se é comercialmente viável ou não, isso não é nada contigo. Isso já é com a nossa parte, se é que me entendes, certo? E então foi assim que foi lançado o Saindo da Matrix. E que é o curso que eu mais me orgulho até hoje, sem sombra de dúvidas, porque eu vivi aquilo tudo na pele durante 11 meses e produzi logo o curso em seguida. Aliás, foi gravar aulas, lembras-te, sempre seguido de manhã até à noite a gravar. Eu sou uma pessoa que é assim, quando vem a veia criativa eu tenho que entrar, digamos assim, ou hibernar e gravar tudo seguido. Mas estava tão ali na ponta da língua que foi uma coisa muito natural, não é? E nessa altura o Pedro dizia-me, Luís, mas é um curso muito grande, isso não sei se vai, não é? Pronto. Para vocês perceberem que a partir do momento em que eu recuperei novamente o meu alinhamento, e eu acho que 2021 talvez tenha sido a data onde eu, depois dessa montanha russa louca de emoções, desde 2016, que eu consegui sossegar e assentar, digamos assim, entrei em contacto comigo uma pessoa, pelo Facebook, penso eu,
Pessoa essa que vinha dizer que achava que me poderia auxiliar a ter uma melhor dinâmica de trabalho, se eu quisesse site, porque vejam bem que eu estive até 2021, portanto só foi em 22 que eu comecei a trabalhar com o Pedro. Até 2021 eu não tinha site, eu não tinha estrutura, eu não tinha suporte, eu não tinha nenhum serviço de e-mail marketing, eu não tinha nada disso. Era tudo arcaico. Portanto, quando as pessoas me dizem nós precisamos disto tudo e não sei o quê para que a coisa funcione, não precisamos nada, porque eu pus tudo a funcionar sem nada disso. Eu não tinha a minha estrutura, a minha plataforma de cursos, eu fazia cursos dentro da plataforma Udemy, portanto, nada. Há muitas ferramentas, portanto, há desculpite. Não, eu preciso ter tudo perfeito para começar. Não, comecem e depois as coisas vão se aperfeiçoando. Eu também era assim, e hoje sei que as coisas não funcionam dessa forma. Então o Pedro entrou em contacto comigo, houve uma conexão, uma empatia muito grande inicial, sem explicar o porquê, e hoje sei porquê, não é? E vejam bem aqui os dados mais curiosos. O Pedro é 10 anos mais novo do que eu. Certinhos? Certos, mas certos mesmo ao milímetro. Nasceu no mesmo dia que eu, portanto somos os dois de 11 de setembro, e nascemos à mesma hora. Temos gostos muito parecidos, o Pedro também foi músico. Portanto, temos tanta coisa em comum que às vezes até é um bocado monótono, porque um diz uma coisa e o outro diz exatamente a mesma coisa, completa a frase, não é? Pronto. Só que o Pedro tem uma visão diferente da minha, portanto, por isso é que esta dinâmica funciona. Mas isto tudo para vos dizer que desde 2021, portanto, eu aí decido que a coisa mais importante na minha vida são os meus valores, a minha integridade. E aos poucos, 2022, 2023, 2024, as coisas começam a ser reunidas as condições para que eu me volte a conectar com Deus. Eu chamo Deus, vocês podem chamar o universo. Conectado com Deus. Sim, mas não havia aquela questão da comunicação direta. Pronto. Percebes? Mas é que tu hoje invocas Deus e falas com Ele, o Criador, ou o que quer que seja, mas falas. Hoje falo Deus direto. E aqui há uns Antigamente anos... falava universo e que o universo foi criado por Deus. Ou se estás a perceber? Portanto, falava tipo com o intermediário, na minha cabeça. Ok. Eu nunca estive afastado dessa energia criadora. Pois não. Mas afastei-me da religião, porque achei que é muito castrante. Eu era católico, fui criado no catolicismo, como cristão, mas para mim era muito... Eu não quero estar a entrar nessa área, mas para mim havia muita hipocrisia. O que se fazia dentro de uma igreja e o que se fazia na porta da igreja depois de sair das missas ou das celebrações. Portanto, eu estive muito ligado à igreja, tive um papel muito ativo até os meus 19 ou 20 anos, e nessa altura simplesmente parou. Portanto, acho que eu não quero dizer que não há validade, obviamente que as religiões têm a sua validade, mas no meu caso já não fazia sentido. Não fazia sentido. Preferi comunicar-me diretamente com a fonte, sem intermediários. Conclusão, final de 2024, para chegarmos até aos dias de hoje, final de 2024, aos poucos, portanto, eu começo a fazer caminhadas, como eu já vos expliquei, e senti que essas caminhadas aos poucos me foram despertando para uma coisa completamente nova. E aí começa a ser feito um trabalho que não estava previsto, não foi nada previsto. Eu acho que nós termos vindo morar para Arouca, no meio da natureza, também foi uma coisa que precisava de acontecer. E aos poucos, o que é que eu sinto? E sendo totalmente franco com vocês, especialmente agora que nós começamos a fazer esta jornada de expansão completamente diferente. Hoje, 2025, eu sou a pessoa preparada para aquilo que me aconteceu em 2016. Percebes onde é que eu quero chegar? Ou seja, lembram-se daquilo que eu falei no episódio da semana passada, que nós estamos a tentar atrair uma realidade que tem 1000 watts de potência, mas a nossa lâmpada é só de 60? E que se esses 1000 watts vêm até nós, que rebenta, dá curto-circuito e depois entramos na escuridão? Foi rigorosamente o que aconteceu comigo. Eu era uma lâmpada de 60 em 2016, mas estava a tentar atrair uma potência de 1000 watts. E veio até mim os 1000 watts, porque eu tinha um alinhamento tão perfeito que Deus disse assim, ou o universo disse assim, é isso que tu queres, eu mando. Atenção que não sei se tens consciência do que é que vai acontecer. Há um preço a pagar. Mas se é isso que tu queres, estás aqui completamente alinhado, todos os dias estás a fazer esse trabalho de alinhamento, portanto eu vou-te mandar.
Só que tu não tens bagagem, não tens estofo para aguentar com isso. É potenciar mais. E isto é uma coisa que eu tive que desenvolver muita humildade para reconhecer isso, muito honestamente, porque não é fácil, porque eu sei até porque eu sou mentor de muitas pessoas, mas eu nunca tentei ser uma pessoa que eu não sou. Eu sempre tentei mostrar essa minha fragilidade, essa minha vulnerabilidade, porque no fundo eu sou um ser humano como todos vocês, não é? Há uma maneira de forçar, digamos assim, o universo, mas não vale a pena. Digo-vos isto com total legitimidade. Eu sei que muita gente diz, Luís, passa, mas é o dinheiro, que eu depois sei o que é de fazer com ele. E aquilo que eu vos alerto é, vocês podem atrair tudo aquilo que vocês quiserem, não existem impossíveis. Nós somos prova disso, não existem impossíveis. Mas há certas coisas que, se nós tivermos, antes de estarmos preparados, são mais prejudiciais que benéficas. É verdade ou mentira, Zé? É verdade. Uma pessoa que esteja a passar por um sufoco financeiro neste momento e que diz, eu só queria que me saísse o ser ao milhões, pode ser o vosso pior pesadelo. Exatamente. Pode ser o vosso pior pesadelo. Se vocês não estiverem preparados para o que vem por aí, pode arruinar as vossas amizades, as vossas relações familiares, a vossa saúde, e vocês podem perder tudo em questão de meses. Se não estiverem preparados. Se não estiverem preparados. Então hoje, aquilo que eu e Maria José tentamos fazer é, nós temos as nossas ambições, óbvio, não vamos ser aqui hipócrita, nós temos as nossas ambições, mas o que temos feito é um trabalho de preparação e temos sempre tentado estabelecer metas e objetivos compatíveis com a pessoa que nós somos, neste momento, com a nossa bagagem, seja ela a parte emocional, seja ela a parte racional, a forma como nós interpretamos e processamos as informações do que acontece na nossa vida, mas sobretudo a parte da componente espiritual. Porque nunca se esqueçam que nós somos espirituais, a seres espirituais, a viver uma experiência humana. Cada um interpreta à sua maneira. Mas, se estamos todos conectados com a energia que nós chamamos fonte, que nos chamam Deus, ou o universo, o Criador, a luz, seja o que for, portanto, não existem impossíveis. Tudo é possível, tudo está disponível para nós. Mas nós estamos disponíveis para isso? A grande pergunta é essa. Porque eu hoje posso-vos afirmar, e por isso é que eu digo que é o fim de um ciclo, porque houve todo este trabalho, eu não estava preparado para o sucesso que eu pedi ao universo para ter com o livro Sangue e Nietzsche. Não estava preparado. E óbvio que lembrar-me destas coisas que me traz aqui ainda algum vestígio de alguma dor. Desconforto. Um desconforto. Pois. Porque relembro tudo aquilo que passei, mas ainda bem que passei. Porque não só hoje estou aqui na primeira pessoa a passar este testemunho, a dar-vos esta alerta para vos ajudar, com o intuito de vos auxiliar, mas também com uma serenidade muito grande, uma paz interior muito grande. Consciente, e isto é uma coisa que eu me orgulho imenso, consciente de que tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu gravei, que sempre foi fiel à verdade. Portanto, eu não me arrependo, porque eu poderia agora dizer assim, então olha, esqueçam tudo aquilo que eu fiz, é tudo lixo, porque só agora é que vai valer a pena. Não. Tudo aquilo que eu fiz, eu orgulho-me de ter conseguido manter a minha integridade, os meus valores e de só falar daquilo que eu conhecia. Eu poderia ter falado de imensas coisas adicionais. Aliás, eu ia, se aceitasse as tais propostas, eu ia falar e escrever sobre coisas que eu não dominava. Certo? Porque era o que estava a vender na altura. Claro. E ainda bem que não o fiz. Porque eu ia sentir um peso de consciência tremendo. Eu podia ter um imenso sucesso, mas eu sabia a verdade. O problema não é se as pessoas descobrissem. É eu saber todos os dias. Tem a ver com as pessoas descobrirem ou não descobrirem. Que também acontece. Acontece. Que também acontece. Mas não vais mais longe. Eu tive uma situação, eu próprio, em que eu recebo uma proposta para escrever um livro com uma outra pessoa. Eu já estou a pensar nessa pessoa. Pronto. Portanto, recebo uma proposta para escrever um livro com essa pessoa, uma pessoa extremamente bem sucedida na minha área de desenvolvimento pessoal, mais focada em parte de manifestação e lei da atração, em que eu digo, olha, eu também sigo fulano, ou sigo fulana, não interessa aqui se é homem ou se é mulher, sigo fulano ou sigo fulano e sigo assim. É um excelente complemento, cada um à sua maneira, cada um a falar uma linguagem diferente, mas complementam-se entre si. Ótimo, a pessoa segue quem quiser. Mas sabe uma coisa, Luís? Acho muito estranho porque eu ouvi uma live em que a pessoa falou da história dela e contou uma coisa. Depois, passado uma semana, eu fiz um curso gratuito em que a história já era diferente
E depois, numa entrevista, num podcast, ouvi uma história completamente diferente de todas as outras duas. Sabem aquele velho ditado que diz que a mentira tem perna curta? O que está na internet está sempre na internet, não desaparece. Portanto, se vocês falam uma mentira há 10 anos atrás, inevitavelmente ela vai ser descoberta. E por isso é que eu digo, mais uma vez, eu não quero que todos agora que digam o Luís é que é um ser humano exemplar, é que é um exemplo para todos nós, é porque não se trata nada disso. Trata-se sim de que não é questão de mentir à audiência, é mentir a mim mesmo. Eu não conseguiria viver com esse peso de consciência, talvez pelos valores que me foram passados pelos meus pais, pela minha educação, mas sobretudo pela minha essência. Eu sempre tive consciência de que, inevitavelmente, uma mentira é descoberta. E quando é descoberta, não só nós temos o peso que carregamos para nós mesmos, como o peso que os outros nos dão. Portanto, não quero viver uma vida de mentira. E por isso é que eu poderia criar aqui imensas estratégias, como pessoas que alugam casas de luxo e carros de luxo um fim de semana, fazem vídeos, fotografias, etc. e andam depois durante meses a publicar aquilo, a dizer que aquilo é o estilo de vida deles. Eu nunca fiz isso. Nem nunca farei. Portanto, ser genuíno e ser autêntico é aquilo que vocês podem esperar sempre de mim. E eu deitar cá para fora esta história, todos estes desafios, a turbulência, eu hoje sei que precisaram de acontecer, ok? Portanto, eu hoje interpreto desta forma, independentemente de vocês compreenderem ou não, mas eu vou-vos dar a minha perspectiva. O universo deu-me uma amostra. Está aqui, é possível, ok? Nem importa saber como é que isso aconteceu. Está aqui, é possível. E agora vamos passar todos os desafios para que tu sejas merecedor disto. Então tudo que eu passei desde 2016 até 2024, vê bem que não foi da noite para o dia, as pessoas querem resultados da noite para o dia, não é assim que a vida funciona. O trabalho interior é um trabalho que demora anos às vezes, ok? Então eu fiz toda esta jornada para que agora eu receba claramente a informação de que, estás a ver que tiveste de passar por tudo isto? Estás a ver que pessoa precisavas tu de ser para aquilo que aconteceu lá atrás? Pronto, agora estás preparado, se quiseres outra vez estamos cá. Percebem? Então, é com este estado de espírito que entramos neste novo ciclo, é com esta vontade de realmente de impactar as pessoas com verdade, de estar mais atento à minha intuição, mesmo em relação a projetos. Se der vontade de escrever um livro, se eu receber um sinal, se receber uma mensagem clara, tens que escrever um livro sobre a temática X, Y ou Z, eu escreverei o livro. Se é para gravar mais um curso, será para gravar um curso. Se é para criar uma comunidade, que é o projeto que temos neste momento em cima da mesa, vai ser para criar uma comunidade. Portanto, aquilo que vocês podem esperar de mim é sempre eu seguir a minha intuição, porque da forma como nós temos desenvolvido a nossa espiritualidade, eu sei que a intuição me vai dizer aquilo que vocês precisam. Não é com um intuito comercial. Óbvio que há consequências comerciais. Se eu tiver sucesso na venda de um curso, eu vou ganhar com isso. É óbvio, mas muito mais importante é o valor que eu vos vou agregar. Então, eu neste momento estou numa fase de estar atento àquilo que vocês querem. Vocês não precisam de falar, não precisam de comentar. É uma questão de sentir cá dentro. Porque se nós todos estamos conectados, se vocês deixarem sair as vossas preces ao Criador, ou a Deus, ou ao Universo, então se eu faço parte dessa rede, de uma maneira ou de outra vou receber essa mensagem. Claro. Quando há uma massa crítica, isto é uma coisa que eu depois mais para a frente poderei explorar, quando há uma massa crítica muito grande de pessoas a precisar de uma mesma coisa, há alguém que possa auxiliar nessa coisa começa a ser buzinado no ouvido. Devias fazer isto. Opa, mas não era nada disto que eu tenho planeado. Devias fazer isto. E se eu aceitar a proposta ou o desafio que o universo tem para mim, eu mando cá para fora e ajudo essas pessoas que estão a pedir, portanto, esse auxílio. Então nós somos portadores da ajuda uns aos outros, certo? Uma ideia de um negócio qualquer que alguém tem, diz assim, era bom termos um utensílio de cozinha que fizesse isto. É provavelmente porque há muita gente a precisar desse utensílio. Eu não espero que vocês compreendam isto. Eu sei que isto é muito, parece quase esotérico, a linguagem. Vou-vos dizer o seguinte, se vocês aceitarem a minha proposta, portanto, façam o Fora da Caixa, ok? Que é um curso gratuito, e sem eu dizer exatamente o que é, sigam a jornada até ao fim. Dentro de Fora da Caixa, sigam a jornada até ao fim, porque tudo aquilo que eu estou a falar agora, que vocês se calhar estão confusos, vai ser devidamente explicado. E vocês vão ter também a mesma coisa. Vocês não precisam de pensar nas coisas. As coisas são-vos ditas.
E essa é a parte extraordinária, e eu sempre tentei fugir um bocadinho desta temática para, mais uma vez, eu queria que tudo fosse muito cientificamente comprovado. E há coisas que a ciência ainda não comprova. E que se calhar nunca vai comprovar. Há esta questão de energia, esta questão das almas, da parte espiritual, que nos conecta a todos. E provavelmente a mensagem que eu estou a transmitir hoje, a alguém que está com ambições, se calhar, elevadas demais para aquilo que é a sua bagagem, vai sentir o ímpeto de entrar no YouTube e até ver este vídeo, ou de entrar no Spotify, e isto é sugerido. O poder entra em todos os espectros. Ok? Portanto, era esta história que eu queria contar. Agora só te vou fazer uma, porque eu tenho aqui uns apontamentos, por isso é que estou de telemóvel. Sim. É para isso que estou usando o telemóvel. O que é que nos espera o futuro? De ti? O que é que nós podemos esperar de ti no futuro? Se tu estás a dizer, disseste que tomaste uma decisão, sim, que há mudanças. A decisão é eu sempre ser verdadeiro. O que é que vai vir aí? O que é que vai... Assim, eu não te posso Não dizer sabes, hoje... Nem tu sabes bem. O que vos posso dizer, que o que vem pela frente será sempre algo que eu sinta que é fundamental, que é necessário por parte das pessoas. Eu acabei de explicar isto. Quando eu sinto que Deus ou o Universo que me está a dizer precisas de seguir por este caminho, eu vou seguir em frente. O que é que está neste momento a ser estudado? A Escola da Vida, que é uma comunidade, ok? Como se fosse um serviço Netflix. Isso também já tinhas falado, ou não? Já tinha falado. Só que a Escola da Vida que nós tínhamos pensado anteriormente é uma Escola da Vida completamente nova agora. Pois. Certo? Pois. A plataforma é a mesma, portanto é como se fosse uma rede social. Deixa-me explicar-vos um bocadinho. A matéria é diferente. A matéria é diferente, o conteúdo, o recheio. Quer dizer, é diferente. É mais diversificada porque... Não, é muito tu não estás por dentro. Ok. Portanto, estou a cozinhar aqui em banho-maria. Portanto, estruturalmente, aquilo que nós queremos que a Escola da Vida seja é uma plataforma, tipo como se fosse um Facebook privado, para pessoas realmente que se queiram apoiar mutuamente e que não queiram sentir que estão a falar chinês com os outros e que ninguém os compreende. Pessoas que entraram nesta jornada de desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional e que sentem que não têm apoio, que se sentem solitárias. O meu marido não gosta nada dessas coisas, não tem com quem falar, com quem partilhar, com quem desenvolver, expandir. Ou seja, pessoas todas no mesmo alinhamento. Ok? Portanto, a Escola da Vida será o sítio da família Luís Alves onde se vão reunir. E podem conversar, partilhar coisas, marcar encontros, trocar contactos, fazer parcerias de negócios. Portanto, é um espaço livre, seguro, sem ninguém estar a criticar e a apontar o dedo. Isto é o propósito inicial. Portanto, isso é a estrutura base. Mas depois teremos a parte de formação. Ok? Vamos ter masterclasses, vamos ter mini-cursos, vamos ter lives, perguntas e respostas, vamos ter imensa coisa. E estamos a estudar agora uma possibilidade de fazermos algo ainda melhor. Ok? Não posso falar sobre isto. Aliás, até vos dou como sugestão, e fica também para ti, Maria José Leitão, porque eu já estou mais avançado na formação que nós estamos a fazer. Nunca devemos deixar sair cá para fora nenhum projeto, nenhuma ambição nossa, antes de 3 meses. Ou seja, se temos alguma coisa que estamos a tentar implementar no terreno, só depois de termos implementado durante 3 meses tudo bem, é que devemos partilhar com outras pessoas, a não ser com pessoas diretamente. Por exemplo, o Pedro está-me a ajudar a fazer a estrutura, ele tem que saber o que é que estamos a fazer, certo? No meu tempo isso era para a gravidez. Também. E tu sabes porque só a partir do terceiro mês? E sabes porque é que é o terceiro mês? Porquê? Atenção, não pensem que isto é muito lá estão eles os misticismos, porque é só no terceiro mês que a alma entra no bebê. Até lá não tem nada dentro. Não sabia. Assim, eu não vos peço, por favor, não julguem, não critiquem, mas eu estou a estudar muito esta parte espiritual, ok? E aquilo que eu estou a estudar neste momento é que a alma só entra no corpo portanto, do feto ao terceiro mês de deve ter gestação. sido de uma aula que eu ainda não vi. É o que te estou a dizer. Eu estou sempre à frente, já sabes. Pois. Não é? Senão nem tinha... Ou teria dito eu. Quer dizer, não sei se foi numa aula, se já foi num conteúdo complementar que não estás a ver tu neste momento. Pois não, os complementos não estou a ver. Acho que é conteúdo complementar. Pronto. E eu vejo tudo. Portanto, eu sou de absorver, eu sou esponja, eu gosto muito de conhecimento. E depois há uma coisa interessantíssima que eu também concluí, que eu vou partilhar com ela primeiro. Pode ser que venha a ser levantada aqui no podcast no futuro, mas muito interessante em relação a esta parte do tu me chamares velhinho, certo? Em relação a mim? Não, em relação a mim mesmo. Não, em relação a mim tu és um velhinho. Sim, mas o facto de me chamares velhinho, que tem um significado maior e tu não tens essa percepção. Nem eu tinha.
Ok. Ok? Pronto. Portanto, saiu cá para fora. Acabou. Já não há mais feridas, já não há mais traumas. Pode haver cicatrizes, mas fazem parte da nossa guerra, da nossa luta e da nossa jornada de aprimoramento espiritual e de crescimento espiritual. E hoje eu agradeço por todos os desafios que eu passei. As noites mal dormidas, pelas fases desafiadoras de saúde, até por essas propostas que eram muito aliciantes e que me testaram e que felizmente eu acho que superei com sucesso o manter a minha integridade, e fico muito feliz com isso, porque foi isso que me capacitou para eu hoje ser uma pessoa diferente, com uma nova capacidade, com um estofo diferente, ou seja, já mais preparado para levar mais paulada, já tenho as costas largas, aumentei bastante, puxei muito ferro, e preparado para o que vem por aí. E o que vem por aí tenho a certeza absoluta, aliás, temos a certeza absoluta que será absolutamente extraordinário, e quero, obviamente, que vocês estejam connosco nesta nova jornada. Tenho sempre este propósito todos os dias quando acordo de manhã, é o que eu tenho feito ultimamente, quando começa a minha caminhada. O que é que eu preciso de ser hoje? O que é que eu preciso fazer hoje? E que competências preciso de adquirir para me tornar uma pessoa compatível com os 1000 watts que eu estou a tentar atrair, para aumentar o tamanho da potência da minha lâmpada, como eu falei no vídeo da semana passada. E tenho consciência que nesse processo que eu estou muito atento àquilo que são as vossas necessidades, porque as vossas necessidades também fazem com que a minha potência aumente. Ok? Não vale a pena racionalizar aquilo que eu acabei de dizer, mas entendam que quando vocês querem muito uma coisa, exteriorizam isso, seja verbalmente, seja através de um comentário, ou mesmo só mentalmente, que pode chegar cá, e aquilo que eu peço sempre é sinais, luz, clareza, para eu saber o que é que eu preciso fazer naquele dia. Por exemplo, em relação a este episódio, claramente, isto foi na sexta-feira, talvez. Acho que foi na sexta-feira que eu cheguei da caminhada e disse: eu já sei o que é que vamos falar na próxima semana. Foi na sexta, não foi? Ou na quinta ou na sexta? Quinta, porque depois tive reunião à tarde. Eu pedi orientações sobre porque é que esta história não conseguia sair cá para fora, porque é que este vídeo não saía cá para fora, porque é que estava travado. E eu recebi claramente, intuitivamente, a mensagem de que tens um podcast com a Maria José. É muito mais informal, podem falar muito, a Maria José também pode dar a perspectiva. Aliás, até vou fazer agora a pergunta só para rematarmos, embora este episódio já vá longo. Se tens esta hipótese de falar de uma forma muito mais informal, porque é que não fazes diretamente no podcast? Porque é que vais estar a fazer um vídeo todo produzido, porque já estás aí com medo de uma coisa? Não, faz uma coisa mais natural, mais orgânica. E agora pergunto-te, nesta jornada toda, que tu que estiveste nos bastidores, mas também foste parte integrante da história, não é? A parte mais difícil foi a dos e-mails. Ok. Não sei qual é a pergunta. Eu antecipo-me logo, não é? O que é que tu sentiste? Estando ao lado, a ver-me a passar por estes tormentos todos, por estes desafios todos, o que é que tu sentiste? O que é que eu senti? Ora bem, quer dizer, por etapas. Não é sentir um resumo, sentir orgulho, senão sentir temos mais que senão temos mais 1h30 de episódio. Ok, pronto, mas eu não te posso dizer sentir orgulho. Entre outras coisas, senti orgulho. Mas há etapas em que senti preocupação, em que senti questionamento, dúvida se valia a pena, se, com certeza, um turbilhão. Durante estas etapas todas, teve momentos para tudo. Engraçado. Agora, o geral, orgulho. Ponto. Porquê? Porque acho que tens feito um trabalho excelente, acho que tens feito um trabalho muito bom, não é só na escrita, não é só nos cursos, mas tens ajudado, na verdade, muita gente. É verdade que a maioria das pessoas a quem ajudaste e estão bem, foi uma revolução tremenda, mas valeu a pena, não é? E sim, acho que tens um trabalho, um mérito muito grande. E tudo se resume em ajudar pessoas. Ponto final. Há uma pergunta que não me fizeste. Qual foi? Alguma vez pensei
Em desistir? Pronto, não fiz, mas eu acho que sim. Acho que alguma vez, Maria José. acho que te deve ter passado pela cabeça, algumas vezes. Não digo muitas, mas umas duas, 2 vezes, precisamente. não é? 2 vezes. Ou uma nos e-mails e a outra. Uma deve ter sido naquela Não foi altura. nos e-mails. Uma foi em 2016, em pleno pico de sucesso, em que eu já estava, portanto, na altura das propostas, foi na altura das propostas, em que a sensação foi: eu vou desligar a ficha para parar com este assédio, porque não é nada disto que eu quero, não é nada disto que eu esperava. Portanto, o primeiro foi esse. E o segundo... Foi quando deixaste de fazer vídeos. Produzir vídeos. Também não, Zé. Não? Não, foi durante a pandemia. Mas eu nessa altura senti-te muito. Foi durante a pandemia. Durante a pandemia, aliás, precisamente 2021, o ano intuitivo, em que eu perguntava muitas vezes à minha intuição, a Deus, ao universo, se deveria terminar a minha carreira e ir para outra área, e a resposta era sempre a mesma: tu nasceste para isto, o que é que tu vais fazer? Tu andaste, até vos dou aqui uma partilha mais íntima. Através da música eu ajudava as pessoas a lidar com as suas emoções, porque a composição, portanto, eu escrevia e compunha as músicas. Eu ajudava as pessoas numa fase depressiva a sentirem-se mais confortáveis. Portanto, tinha músicas muito inspiradoras. Aliás, ainda hoje eu olho para as minhas letras, que eram em inglês na altura, e já eram muito à frente para uma criança de 16, 17 anos. Ou 13, certo? Sei, as primeiras músicas que compus com 13. Portanto, criança, certo? Ou pré-adolescente, pronto, não interessa. Mas, independentemente do que quer que seja, portanto, eu através da música trouxe o aconchego, através da moda eu trouxe a autoestima. Olha, está-me a surgir agora. No seio da Matrix são 4 etapas do processo de expansão de consciência: vitimização, empoderamento, rendição e o despertar. Música. Vejam bem como é que nós recebemos os sinais. Música, vitimização, pessoas coitadas, depressivas, as crises de namoro ou de amor, e as paixões e tal, revolta e não sei o quê. Emancipação, certo? Empoderamento, moda. Eu sinto-me bem, olho para o espelho, gosto, vaidade, autoestima, amor próprio, etc. Rendição, tudo o que veio até aqui. Em que eu percebo que sozinho não chego a lado nenhum, em que eu me entrego a esta carreira, em que eu me dou aos outros, e esta doação há uma reciprocidade. Eu dou e recebo. Ok? E agora o despertar, que é o que estamos a viver neste momento. Já viste? Sem querer. Portanto, a minha jornada está nesse processo. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi uma coisa agora, neste momento. Mas é verdade. Não é? Eu estou todo arrepiado. É verdade, sim. E é isto que eu quero que vocês sintam, porque isto é uma coisa tão extraordinária. Eu acho que o que vem pela frente é a cola que une tudo. Não tens essa percepção? É a cola onde tudo de repente começa a fazer sentido. Certo? Nós podemos pegar em coisas soltas, pontuais, mas falta qualquer coisa. Então esses espaços vazios entre umas áreas e as outras, eu acho que agora o que vem pela frente, que é uma coisa, atenção, com calma, porque também estou a fazer a jornada, estou a fazer o processo, mas o que vem pela frente é algo que vai unir tudo, vai preencher esses espaços vazios e que se vai aplicar a todas as pessoas com qualquer perspectiva de vida, ser uma pessoa mais emocional, mais racional, mais isto, mais aquilo, encaixa com todas as pessoas. É algo que me está a fascinar imensamente. Portanto, mais uma vez, isto é uma questão recente. Eu tive contacto com esta nova etapa, este novo processo expansivo há menos de um mês. 3 semanas. Mas estou a fazer semelhante ao que eu fiz no passado, a estudar todos os dias. Eu tenho dedicado tranquilamente 3 a 4 horas por dia a estudo. Não é meia hora ou uma hora que eu recomendo a todas as pessoas. Tenho dedicado mesmo muito tempo. Todos os minutinhos livres, às vezes estou a jantar, estou a estudar. Portanto, tenho dedicado todos os minutos, porque eu acho que isto vai trazer não só para mim um maior sentido para a minha vida,
mas como pode, se calhar, talvez porque eu estou a sentir esta vontade incontrolável de entrar por aqui, é porque alguém me está a pedi-la. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Estou. Portanto, há uma comunidade muito grande que está a necessitar desta informação, nomeadamente em português, que não existe, e eu acho que posso ser o porta-voz dessa mensagem. Uma mensagem muito evoluída. E, portanto, vamos ver o que é que o futuro nos traz. Portanto, relembro. Em primeiro lugar, curso Fora da Caixa, inscrições abertas. Em qualquer altura que estiverem a ver este vídeo, as inscrições estão disponíveis. Acesso durante uma semana, 12 aulas, através de luisalvesoficial.com ou então através direto, portanto, a página de inscrição, diretamente no link que encontrarão na descrição deste vídeo. Ao mesmo tempo também, quero relembrar que na próxima quinta-feira não teremos Santos da Casa, mas teremos o Vida Sem Limites, em que já estou gradualmente a apresentar alguns dos conceitos de que eu estou aqui a falar nas entrelinhas e pelo feedback que eu tive na primeira semana, portanto, do como pedir ao universo já numa maneira expandida, porque é tudo dedicado aos segredos da manifestação. Portanto, toda a segunda temporada do Vida Sem Limites é dedicada aos segredos da manifestação. E o primeiro episódio foi como pedir ao universo. Ainda não sei qual será o segundo episódio. Provavelmente será um episódio que trará um tópico que eu esteja a estudar no dia anterior ou no próprio dia. Tem que ser muito assim, não é? E que eu já tenha alguma bagagem, portanto eu não posso falar daquilo que eu não conheço, já sabem o que é que a casa gasta. Está-me a dar imenso prazer, estou extremamente animado por produzir estes conteúdos e depois temos aqui este quase um continuar, mas de uma forma mais informal, em que nós trazemos também aqui a nossa bagagem pessoal. Até acho que vai ser interessante, porque eu acho que esta fase em que estamos, e com esta expansão espiritual, eu acho que até somos capazes de trazer outro tipo de conteúdos. De certeza absoluta. No nosso, a dois, sim. Em que talvez possamos agregar algumas coisas novas que as pessoas nunca pensaram. Eu acho que até pode haver uma dinâmica interessante. Numa semana, eu apresento um conteúdo e na semana seguinte nós exploramos isso, por exemplo, na vida A2. Como há muita gente... Mais expansiva. Mas não é só essa a questão. Como há muita gente que tem dificuldade com o seu parceiro ou com a sua parceira de implementar isto, porque temos visões diferentes sobre uma mesma coisa, podemos integrar aqui as duas perspectivas, porque eu sou diferente de ti, exato, certo? E como é que nós conseguimos conciliar isso tudo na vida? Até porque este curso que estamos a fazer tem tido um impacto diferente em mim e em ti. Exatamente. Completamente diferente. Exatamente. Nós ouvimos a mesma coisa, lemos a mesma coisa. Óbvio, é normal, é normal. Eu acho que... Aqui cai de uma maneira e ali cai de outra. E aqui vem a história que eu estava a falar do velhinho, porque eu já cá ando há muito tempo e eu, como costumo dizer à Maria José, ela é uma teenager nestas leads. Não tem nada a ver com aquilo que vocês estão a pensar, é outra coisa mais profunda. Então eu acho que realmente, já desde criança, a minha paixão e aquilo que me cativava de ouvir os mais velhos, não é? Que eu hoje posso dizer que são os sábios, não é? Porque eles já têm história de vida, é porque eu já me identificava com eles e não sabia porquê. Estás a perceber? Pronto, mas isto são outras coisas. Cuidado, vamos sempre indo com o microfone, vamos Maria. É que a Maria José põe o microfone e depois desaparece tudo. E depois ouve-se os ruídos nos vídeos. Os ruídos que vocês ouvem. É sempre os bichos carpinteiros. Eu que os provoco. Enfim, então ficamos por aqui. Espero que esta minha partilha que possa inspirar-vos, que possa-vos trazer algumas lições, que possa também trazer aqui alguma compreensão de porque é que eu fui mudando os tópicos, porque é que eu andei aqui a oscilar ao longo dos anos e muita gente não compreendia. Eu acho que muitas vezes foi por uma questão de rebeldia e de afirmação pessoal, ou profissional neste caso, de começar a falar de outros tópicos, deixar de falar sobre a lei da atração, precisamente porque quanto mais eu falava, mais assediado eu era. E isso era uma coisa que me estava a trazer desconforto e eu queria afastar isso de mim. Então, no meu entendimento, ainda que de forma inconsciente, eu vou falar de outras coisas, porque já estou saturado de estar sempre a ser abordado pelas mesmas coisas. Portanto, basicamente é um assédio. Assédio esse que eu não estava preparado para receber. Não é? Portanto, era isto que eu queria partilhar com vocês. Era este o tal vídeo que estava prometido. E se estão até agora a ouvir estas palavras, 1h30 depois, portanto, agradeço-vos pela vossa fidelização. Podem deixar o vosso feedback também nos comentários, é sempre muito importante, como sabem, e pedir sempre para subscreverem o canal no YouTube, caso estejam a ver este vídeo no YouTube, mas mais importante que tudo, comentar, seja no Spotify ou no YouTube, e partilhar estes episódios. Como eu partilho com todos, eu partilho com os meus contactos, por exemplo, do WhatsApp,
Sim. É só partilhar e... Mas é diferente, porque tu és coprodutora de conteúdo e eu também partilho com a minha lista toda. Está bem. Mas... Isso não é partilhar, é partilha que eu estou a pedir. Eu estou a pedir às pessoas que viram valor neste conteúdo para fazerem propagar esse valor com outras pessoas. Pronto, que sejam importantes na vida delas. Podem partilhar, por exemplo, na lista Sim. Não é? Do WhatsApp, que são pessoas com quem falam. Sim, nos muito. Grupos, no Telegram, etc. Eu faço isso. No Telegram há muita gente que partilha os links do YouTube. Isso há muita gente. O Telegram eu nem sei o que é que não tenho. É semelhante ao WhatsApp. Não tenho. Portanto, meus amigos, ficamos por aqui. Volto para a semana então com o Vida Sem Limites. Este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. A nossa gratidão pela audiência e, no caso da Maria José, boa quinzena e, no meu caso, uma boa semana. É, daqui até 15 dias, portem-se bem. É verdade. Quem continua a fazer o desafio que eu parei, Ok. eu estou a manter o que fiz até à quarta semana, Ok. e que já não é mau, substituí só uma coisa, que foi a yoga. E não parem, vocês não parem, porque eu, quando terminar este, É para continuar. vou lá outra vez. Relembro, portanto, luisalvesoficial.com/peso para terem 80% de desconto com o curso 6 meses para transformar a sua vida, que neste momento, portanto, é um complemento e que pode ser excelente se vocês forem... Eu acho que os quero mais focados no fora da caixa. Irem até ao fim com a jornada, depois vão entender o que quero dizer. Mas então, se levarem já alguma coisa do outro... Depende. São coisas distintas. Neste momento vamos focar... As pessoas têm ao longo de 2025 todo 80% de desconto no curso de 6 meses para transformar a sua vida. luisalvesoficial.com/peso. Em relação ao fora da caixa, É gratuito. se as pessoas entraram em ressonância com aquilo que nós falamos hoje, então é o que faz sentido para vocês. Mas seguirem até ao fim, depois vão entender onde é que eu quero chegar. Pronto. Está bem? Então, eu volto para a semana, Maria José volta daqui a 15 dias, a nossa imensa gratidão e uma semana abençoada a todos. Boa semana.